Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu retorno à tribuna para dar continuidade à análise que iniciei fazendo aqui no pequeno expediente, dada a gravidade, sob meu ponto de vista, dessa afirmação de um companheiro de partido. Eu queria complementar as informações que comecei colocando. Um companheiro de um estado vizinho. Agora, é um companheiro que nós temos tido posições muito distintas nos últimos períodos. Por exemplo, se nós formos ver qual a postura que o governador Rui Costa adotou frente à greve dos professores universitários lá da Bahia, eu, sinceramente, não recomendaria aquele tipo de procedimento adotado. Se os senhores forem ver qual é a posição que o governador Rui Costa tem adotado frente à proposta de reforma da Previdência, eu quero dizer que não é aquela que eu defendo, que a maioria, inclusive, dos membros do meu partido defende. Como os senhores podem ver, não é pontual a divergência, que precisará, evidentemente, ser avaliada internamente. Isso é uma outra questão que não cabe discutir aqui na tribuna. Isso é um debate interno que terá que ser feito no partido, inclusive em âmbito nacional. Mas eu pedi para me reinscrever e falar desta vez no expediente, porque eu queria expressar aqui o que é o pensamento da juventude do meu partido, que acho que expressa muito da juventude brasileira. Tem uma nota que a juventude petista fez publicar, uma nota curta, senhor presidente, e vou pedir inclusive que ela seja inserida nos anais desta sessão, que diz o seguinte. Eu peço licença aos colegas para ler a nota. É uma nota curta, mas eu vou querer lê-la na íntegra. A nota diz assim: Rui Costa, nós defendemos uma universidade pública, gratuita e para todos. É com espanto que a juventude do PT e o conjunto da militância petista recebem a notícia de que o governador Rui Costa, em um almoço com um jornalista, declarou que as universidades públicas deveriam cobrar mensalidade das pessoas que podem. Rui Costa ignora as posições históricas do seu partido e os avanços proporcionados pela política de cotas nas universidades da Bahia e do Brasil. O governador parece desconhecer que hoje são pessoas de baixa renda que ocupam majoritariamente os bancos das universidades, uma realidade completamente distinta do que diz o clichê da direita neoliberal, com quem faz coro. Exemplo disso, reportagem da revista Exame, que já citei aqui, 17 de maio, com informações fornecidas pela Andifes, revela que nas universidades federais, 70,2% dos estudantes são de baixa renda, até um salário mínimo e meio de renda familiar per capita, e 51,2% são negros. Defender o pagamento de mensalidade na universidade pública, para quem quer que seja, é abrir as portas para a supressão do direito básico à educação que deveria ter todo brasileiro e brasileira. Consideramos que a educação não é mercadoria, pois o seu valor enquanto direito é inestimável e que, por isso, quem paga não deveria. São estes os gritos que emergem das ruas contra o projeto de Bolsonaro, Guedes e Weintraub. E são eles que vão emergir contra todo aquele que não entenda os anseios da juventude. Rui Costa tem que escolher o seu lado. Alertamos ao governador Rui Costa que, antes de qualquer declaração, sendo ele do PT, observe a larga contribuição histórica que o nosso partido construiu desde Paulo Freire, nosso fundador e patrono da educação brasileira, tão combatido pelos conservadores e fascistas que se apossaram do poder. E o convidamos, como um desafio a ele, para que use as bases que defendem o projeto petista nas universidades Bahia e Brasil, afora, para vir debater conosco, da juventude do PT e a militância da educação, uma saída para a crise de financiamento estabelecida pelas políticas recessivas de Temer e Bolsonaro. 20 de maio de 2019, assina a juventude do PT Nacional. Quero fazer minhas as palavras dessa juventude aguerrida, quero reafirmar o compromisso do mandato que exerço com a escola e a universidade públicas, a educação pública. Quero reafirmar, senhor presidente, o compromisso que temos com a construção de um debate muito fraterno sobre a importância que teve historicamente a educação no nosso país para garantir oportunidades ao povo brasileiro. Mesmo num cenário em que no Brasil nós ainda figuramos como um país
em situação pior do que a maioria dos nossos vizinhos, porque passamos por sucessivos governos que não apostaram no investimento adequado para a educação. Isso se repete. Nós conquistamos, desde a Constituição de 88 e na LDB em 1996, avanços significativos para a educação. Eu sou deputada Maria Mendonça de um tempo em que aqui nós, educadores, lutávamos e enfrentávamos os governos, dizendo que era necessário que os recursos destinados à educação tivessem alocação numa conta específica. Eu lembro, eu participando da comissão de negociação do meu sindicato, do outro lado, os chefes do executivo, quer seja gerindo a pasta da educação, quer seja governando o Estado, inclusive ironizando sobre a nossa proposta, de que tinha que ter uma conta específica onde os recursos da educação fossem depositados. Porque nós conquistamos na década de 80 o mínimo de investimento em educação, que depois foi constitucionalizado em 88. Mas não adiantava, porque o dinheiro era jogado na conta única e tudo se justificava para usar os recursos da educação. Passava asfalto na frente da escola, diziam que era despesa com a educação. Construir uma quadra na praça do bairro em que a escola se situa, diziam que aquilo era investimento em educação. E nós insistíamos de que nós não iríamos avançar no processo educacional se essas coisas não fossem corrigidas. Éramos ironizados, até que a lei fez valer isso que nós reivindicávamos. Passamos a ter conta específica, passamos a ter um processo de subvinculação dos recursos com o Fundeb, primeiro e depois o Fundeb, que foram políticas que garantiram, ainda que de forma incipiente, mas garantiram para a educação brasileira a condição de algum tipo de melhora. Foi com a política do Fundeb que veio também a política do piso salarial. Eu sou de um tempo em que, organizando a luta do meu sindicato, chegava nos municípios, tinha professor que recebia, era 30, 40, 50, 60 reais de salário para trabalhar 2 turnos muitas vezes. Era um absurdo. Com o piso nós conquistamos o mínimo de dignidade legal, porque continuam negando. Aqui em Sergipe se nega o direito aos trabalhadores da educação. Vejam o exemplo do Estado de Sergipe, que a esta altura, estamos aqui já terminando o mês de maio, e não tem uma resposta sobre a correção do valor do piso salarial deste ano, e não tem uma resposta sobre o ataque que foi feito aqui no Estado à organização da carreira do magistério. Na contramão disso, você tem municípios com uma condição muito menor do ponto de vista econômico, garantindo o pagamento atualizado do valor do piso. Eu também sou de um tempo que o Estado era referência salarial para os municípios. Hoje o processo é inverso. E não me digam que os municípios não enfrentam crise. Não me digam que a crise só afeta o Estado. Não me digam que é porque o Estado tem uma folha maior, porque a gente entende de proporcionalidade. Agora, há gestões que se comprometem a priorizar suas obrigações e outras não. Tudo isso foi conquista para garantir o acesso digno das crianças às escolas, garantir o direito público subjetivo de acesso à educação. Agora mesmo estava despachando com o escritório de advocacia que assessora o nosso mandato, uma interlocução que estamos fazendo com o Ministério Público, porque não se faz o que a lei manda em termos de recenseamento educacional, em termos de chamada pública, em termos de busca ativa, está tudo previsto pela legislação. As autoridades não fazem, não cumprem, não respondem por isso e depois ainda fecham as escolas, fecham turnos, fecham turmas e fecham escolas inteiras para colocar no lugar uma proposta que a comunidade rechaça, não aceita. E aí afasta cada vez mais nossos jovens. Depois nós vamos aqui lamentar os dados relativos à falta de segurança, ao crescimento da criminalidade. Cada escola que a gente fecha, cada turma que a gente deixa de atender, cada turno que as escolas deixam de oferecer para educar, são portas abertas para você abrir caminhos para outros lugares, que não são aqueles que nós queremos. Não são aqueles que nós queremos. Temos muitos jovens, os essenciamentos mascaram muitas vezes. Temos muitos jovens que estão fora da escola, e porque não estão em idade própria mais, porque a exclusão educacional é muito grande, não são contabilizados. E aí as pessoas dizem, nós temos um atendimento quase que integral no nível fundamental da educação no Brasil.
É verdade se você leva em consideração apenas a chamada idade própria. Mas se você vai ver os alunos que estão fora da idade própria, que não concluíram o ensino fundamental, que não estão matriculados nem na rede privada, nem na rede pública, estadual ou municipal, a gente tem que se perguntar onde é que estão esses jovens, onde é que estão essas crianças. E defender cobrança de mensalidades de universidade pública é uma forma absurda de tentar introduzir e reforçar um discurso que está aí muito forte. Eu sei que tem gente que defende, sei, porque tem gente que acha que tudo pode ser resolvido pelo mercado. Eu não acredito nisso. Sobretudo quando nós estamos tratando de políticas públicas essenciais. Sigamos os exemplos de países mais desenvolvidos. A França, desde a Revolução Francesa, conquista liberal, não foi conquista socialista, conquista liberal da Revolução Francesa, decretou a educação como serviço público e não abre. No Brasil, a Constituição permite que a educação pública caminhe ao lado da educação privada. Mas nós não podemos transformar a possibilidade de acesso à educação, através da educação pública, numa dificuldade para os alunos. Eu disse aqui outro dia, quando o reitor estava aqui, e vou repetir, sei que tem gente que não gosta de ouvir, mas eu vou repetir, porque conquistei esse espaço dado pelo povo, e vou repetir. Eu sou prova viva de que é somente com acesso à educação pública que os meninos pobres da periferia da cidade podem ter a oportunidade de avançar economicamente e socialmente. Quem não gostar de ouvir, não ouça, mas vou continuar repetindo. Aqui, nessa tribuna, o espaço conquistado duramente e concessão do povo público, do povo de Sergipe, para que eu possa aqui estar defendendo aquilo que acredito. Porque tem uma parcela da sociedade que, junto comigo, acredita no que eu estou dizendo. Tem outra parcela que não acredita. A gente respeita, a democracia é feita de divergências. Então eu queria, como tenho feito aqui em outros momentos, reforçar a defesa do caráter público da educação e da universidade. A universidade não só se dedica ao ensino, a universidade se dedica à pesquisa. As melhores pesquisas desse país podem levantar os dados. As melhores pesquisas desse país são feitas a partir dos desafios do espaço público. Então, não estou aqui desmerecendo a rede privada de educação. Os senhores devem lembrar que quando o ministro Onyx Lorenzoni quis instalar aqui em Sergipe um atrito entre aqueles que, como eu, defendem a educação pública para colocar contra a Universidade de Tiradentes, eu me neguei a isso, me nego publicamente, porque quero aqui reconhecer, sim, o papel também que tem a Universidade de Tiradentes, que tem a Piudesco, que tem os espaços de educação privada. Nós não vamos negar que eles têm sua contribuição. Agora, isso é uma coisa. A outra é a garantia do direito político subjetivo à educação, que não será atendido pelo mercado, que não será atendido nos espaços privados de oferta de vagas em educação. Só será atendido nos espaços públicos de oferta de educação. Atacar esses espaços é diminuir uma conquista essencial do nosso povo, que é a sua educação pública. Por isso, lamentavelmente, tenho que vir à tribuna para discordar de um companheiro de partido e mostrar que não é só nesse aspecto que tenho divergido dele, é em vários outros, mas esse toca num ponto essencial, que inclusive uniu sempre os petistas, que é a defesa da educação pública de qualidade. Se os senhores forem observar no meu partido, normalmente os núcleos mais consolidados dentro do PT têm vínculos, têm raízes profundas na educação. A educação é uma bandeira de destaque para o nosso partido. É por isso que a pressão, tanto social como interna dentro do meu partido, gerou, nos governos de Lula e Dilma, avanços significativos na oferta da educação pública. Basta ver os dados que o reitor da Universidade Federal de Sergipe trouxe aqui. Isso deve incomodar alguns, porque é uma demonstração de que, se houver investimento, a universidade pública, ela se espalhar pelo Estado, ela vai conseguir atender e garantir oportunidades para o povo de Sergipe.
A universidade teve um crescimento quantitativo e qualitativo. Ainda não chegou onde nós queríamos, mas foi a partir da concepção de que a universidade pública tem que chegar nos lugares mais distantes do nosso estado. Saímos de uma realidade que tínhamos um campus para uma realidade que hoje você tem praticamente todas as regiões com algum atendimento da universidade. Falta muito ainda, mas o caminho não é retroceder, o caminho não é ir para trás, o caminho é avançar. E não é defendendo cobrança de mensalidade da universidade pública que nós vamos conseguir avançar. O avanço implica mais recursos para a educação. Eu sei que nesse momento tem gente de olho no recurso da educação, defendendo, inclusive, a quebra da vinculação que foi feita funcionalmente à educação. O senhor sabe que o próprio governo já sinaliza com a possibilidade de acabar com as vinculações constitucionais à educação. Isso será um retrocesso. O Brasil não conseguiu responder pela sua dívida ainda, sua dívida educacional. Os nossos países vizinhos têm uma história parecida com a nossa. Se nós formos pegar os dados, eles superam a gente. O Brasil não conseguiu resolver problemas que no século XIX foram resolvidos na Argentina, no Chile, em outros países aqui da América Latina, vizinhos nossos. Nós continuamos com índices alarmantes de defasagem em idade série. São essas crianças e adolescentes que estão fora das escolas, para as quais os governos têm virado as costas, porque não fazem a busca ativa, não fazem a chamada pública, não fazem o recenseamento que devia fazer. Se contentam com os dados da matrícula efetuada. Comparem os dados da matrícula efetuada com os dados do IBGE, que mostram as pessoas e as suas faixas de idade, para nós vermos como tem uma demanda reprimida na educação. E isso só vai ser resolvido com mais recursos. Aprovamos um Plano Nacional de Educação que garante mais investimento em educação. Aprovamos aqui em Sergipe um Plano Estadual de Educação que garante mais investimento em educação. Mas eu não vejo. Vamos discutir agora a LDO, que precisamos ver, já estamos aqui, precisamos ver qual é o cumprimento que se está dando a determinação do Plano Estadual de Educação, que determina que as peças orçamentárias têm que se adequar a essa ampliação de investimentos. Não tem. Lá em Aracaju, aqui em Aracaju, lá na Câmara Municipal, ano após ano, eu me debatia com essa questão, ia para as audiências públicas que discutem as peças orçamentárias, lembrava desses dispositivos, fazem ouvido de mercador, porque acreditam nesse tipo de proposta, que a educação deve ser entregue a quem pode pagar por ela. Dessa forma, o Brasil não será um país que nós sonhamos, que nós queremos, um país para todos. Dessa forma, o país será um país, continuará sendo um país para poucos. A educação não pode ser tratada no âmbito dos negócios, no âmbito da mercadoria. A educação é um direito social e é com esse viés que ela deve ser considerada. Porque o povo já paga e paga bem para financiar a educação pública. Então, presidente, a minha contribuição na manhã de hoje é essa. Eu quero pedir mais uma vez que esta carta da juventude do meu partido fique registrada nos anais da sessão do dia de hoje e quero reiterar o inteiro teor desta carta, desse posicionamento da juventude do Partido dos Trabalhadores e pedir ao governador aqui do nosso estado vizinho, estado com o qual nós temos boas e fraternais relações, que repense essa forma de ir da Bahia também, presidente. Era isso, senhor presidente. Eu agradeço a excelência e agradeço a atenção dos colegas. Muito obrigado.